Se alguém tiver dúvidas sobre esta questão da matéria da aula passada ou qualquer outra coisa, força, aproveitem, está bem? Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia, senhora. Olá, bom dia. Bom, vamos começando. Há pouca gente ainda. Onde é que vocês andam? Tiveram teste? Agora? Ou ainda estão presos na última aula? Contem lá. Eu não sei, professora. Ninguém sabe? Pronto, então vamos começando. Poucos, mas bons, não é? É o que se costuma dizer. Ok. Vamos lá. Na última aula, tivemos então a falar de ácidos e bases. Ainda se lembram o que é um ácido e uma base? Contem lá, se faz favor. O ácido é o que cede os protões H+, e a base é que recebe esses protões. Isso é uma das definições, não é? Vimos que haviam várias definições, só para recordar, vamos lá ver aqui esta. Temos aqui esta tabelinha que tem as várias definições da Arrhenius, de Bronsted e de Lewis, e a que eu penso que foi a Sarine que falou, embora não tenha visto, estava a dizer, foi a definição de Bronsted, não é? Em que um ácido é um dador de protões e uma base é um aceitador de protões. Pronto, depois vimos várias definições sobre isso e estávamos precisamente, chegámos depois à parte em que tínhamos a questão da força dos ácidos e das bases, não é? E ainda vimos o que era isso de um ácido ser forte e de um ácido ser fraco, não é? Tínhamos aqui dois exemplos do ácido clorídrico, que é um ácido forte, e que vocês veem que em água o que é que acontece aos ácidos fortes?
Dissocia completamente. Exatamente, portanto, num ácido forte, a força de um ácido será, digamos, a facilidade com que ele cede prótons, não é? Isto continuando com o conceito de Bronsted, será a facilidade com que ele cede os prótons, e a força de uma base será, de uma forma puramente qualitativa, a tendência que ela tem para aceitar os prótons, não é? Portanto, aqui nós temos que os ácidos, estamos em água, vemos aqui as molequinhas da água, não é? E um ácido forte dissocia-se completamente, nós temos aqui os aniões, Cl-, os laranja, não é? E portanto temos a formação de H+ e de HCl, enquanto que um ácido fraco, como é o caso aqui do ácido fluorídrico, o que é que acontece? Ainda temos aqui muito HF, não é? Tem aqui a legenda. Ainda temos aqui muito HF por se dissociar, e pronto, e depois temos alguns F-, não é? Que dão origem aos H3O+, não é? Aqui também tínhamos o H3O+, que se formava, não é? Com o Cl-, mas em muito maior quantidade do que aqui. Muito bem. Bom, então vamos lá ver o que é que se passa quando se dissolve um ácido em água, não é? Ora, como a água pode ter um comportamento básico, a água pode aceitar, digamos assim, o próton cedido pelo HA, não é? Pelo ácido que é representado por HA. E, portanto, temos a reação a ocorrer neste sentido. Portanto, o ácido, na presença de água, vai dar o seu próton à água que a aceita. Por outro lado, e forma-se a base conjugada, não é? Que é o A-. Por outro lado, esta base conjugada A-, que se formou, pode também aceitar um próton. E, portanto, esta reação poderá também ocorrer, não é? E o que é que acontece então? Teremos, eventualmente, um equilíbrio os equilíbrios, como vocês já sabem, são caracterizados pela constante de equilíbrio, não é? A constante de equilíbrio, relembrem-me lá, é dada pelo produto de quê? Dos produtos. Do quê? Das concentrações dos produtos, não é? A dividir pelos produtos das concentrações dos reagentes, tudo sempre afetado dos coeficientes estequiométricos. Ora bem, nesta reação, então, eu posso definir a constante de acidez por Ka, não é? Que é, no fundo, a constante de equilíbrio para esta reação, ou seja, a concentração do A- vezes a concentração do H3O+ sobre a concentração do HA. Porquê é que eu não ponho a água? Porque o solvente está em grande excesso e, portanto, a sua concentração é considerada como praticamente constante, não é? Portanto, não necessito de a incluir. Ora, se eu definir constante de acidez, posso também definir constante de basicidade, ou seja, Kb. Nós vimos na aula passada que as constantes de equilíbrio iam tomando designações diferentes consoante os equilíbrios, não é? E neste caso posso definir então a constante de basicidade, que tem a ver com o quê? Tem a ver então com o A- a reagir com a água para dar o HA mais OH-. E, portanto, a constante de equilíbrio será precisamente o produto das concentrações dos produtos sobre os reagentes, e novamente desprezamos a variação da concentração da água por estar em grande excesso, não é? Ora, temos então aqui também um par conjugado ácido-base e, no fundo, esta reação, se eu agora considerar a reação soma, não é? Vimos também na aula passada que
a constante de equilíbrio de uma reação soma seria o quê? Seria o produto das constantes de equilíbrio das as reações parciais, não é? E, portanto, eu vou agora designar por produto iónico e tem aqui um Wzinho, não é? É o produto iónico da água, este W vem do water, não é? Da água, e o produto iónico será então o produto da concentração de H3O+, e da concentração de OH-. Obviamente isto sempre tudo no equilíbrio. Este produto iónico da água, vocês já sabem que a 25 graus é igual, ou é aproximadamente igual a 10 elevado a menos 14. Porquê é que eu chamei isto de produto iónico da água? É muito simples, é que a água é um composto anfotérico, não é? Já vimos isso ontem, e portanto, mesmo na ausência de outra substância, ela sofre uma reação ácido-base. Isso chama-se equilíbrio de autodissociação, não é? Portanto, a água, mesmo sem ter outra espécie perto dela, vai sofrer uma dissociação. E como não é com mais ninguém, chama-se autodissociação. E é a constante deste equilíbrio que se chama, então, produto iónico da água. Porquê? Porque é resultante dela se dissociar nos seus íons, ok? Portanto, vamos agora para ver como é que surge a noção de pH, não é? E, portanto, se nós considerarmos, então, a reação que estávamos a falar, vemos que a concentração de OH- será igual à concentração de OH+, ou seja, por cada 2 moléculas de água que reagem, forma-se um íon OH- e um íon H+, não é? O tal chamado hidrónio, e, portanto, o produto das suas concentrações será, então, o produto iónico da água. Costumamos designar por pH e por pOH, respectivamente, quando estamos a falar do logaritmo do inverso de uma grandeza, não é? Portanto, o logaritmo na base 10 de 1 sobre a concentração de H3O+, será designado por pH, ok? Portanto, quando fazemos, indicamos o logaritmo do inverso de uma grandeza, colocamos o P. E, portanto, vamos definir, não é, o pH precisamente como sendo o logaritmo do inverso da concentração de H+, ou seja, menos logaritmo da concentração de H+. E, portanto, é o logaritmo na base 10, está bem? E isso é definido de modo a que a concentração de H+, seja expressa em mol por litro, ok? Portanto, fazemos o mesmo para o pOH, não é? É exatamente a mesma coisa, e assim nós vemos que no equilíbrio da autodissociação da água e na ausência de qualquer outro ácido ou base, a concentração de H3 ou mais é igual à concentração de OH-, e se estivermos a 25 graus, o KW é igual a 10 levantado a menos 10 levantado a menos 14, e, portanto, a concentração de H3O+, e também de OH- será igual a 10 a menos 7, pelo que o pH será igual ao pOH e será igual a 7. Agora, tenham atenção que isto só é válido para a água pura, portanto, na ausência de qualquer outro ácido ou base,
e a 25 graus, está bem? E pronto, portanto, ficamos com esta expressão muito útil, que vocês já com certeza utilizaram, do PKW, que é igual ao pH mais POH, e que, por sua vez, a 25 graus, eu digo isto repetidamente, 25 graus é igual a 14, está bem? Se tivermos noutras condições, o valor já não será este, certo? Combinado? Só vamos usar isto para 25 graus? Ok. Dúvidas? Não. Não? Pronto. Então temos assim a definição de pH e depois podemos fazer uma escala de pH, que é aquilo que vocês também já com certeza conhecem. O pH varia normalmente de 0 até 14, não é? O pH 7 é quando nós dizemos que temos uma substância neutra, ou uma solução neutra, e tudo o que seja abaixo de 7 estamos em condições ácidas, tudo o que seja acima temos condições básicas, ok? E novamente, não esquecer em que condições é que é o 7 e é o 14, não é? Portanto, isto é a 25 graus, ok? Que nestas condições que nós falamos, a 25 graus. E, portanto, isto é uma escala extremamente útil, não é? Depois temos várias substâncias que mudam de cor consoante estão em meio ácido ou estão em meio básico, o que nos dá imenso jeito, porque nos permite visualizar se passarmos de umas condições para outras, não é? Basta olhar e ver, e depois há ainda estas tirinhas de pH, de papel indicador pH, que também é extremamente útil porque nós mergulhamos um pedacinho numa determinada solução, que não sabemos se está ácida ou se está básica, e de acordo com a coloração destas tirinhas, ficamos imediatamente a saber. Portanto, a escala do pH é uma coisa que, para além do valor em si, tem depois estas aplicações que nos dá imenso jeito. Por uma questão de curiosidade, vocês têm aqui uma série de... se consigo pôr isto um bocadinho maior... Tem aqui uma série de substâncias do dia-a-dia, algumas, outras nem por isso, com os valores de pH associados, não é? Portanto, temos as concentrações de H+, as concentrações de OH- e exemplos mais ou menos comuns, ok? Só para terem uma ideia. Dúvidas relativamente ao pH? Nada? Já toda a gente conhece este conceito? Perfeito. Então, digam-me lá, aqui eu tenho um pedaço de gelo seco, não é? E que vou colocar num copo de água, e a água está azul porque tem lá o indicador ácido-base. Ocorre alguma reação? Sim ou não? O que é o gelo seco? O gelo seco é CO2 sólido, ok? O que é que se passa quando eu coloco CO2 na presença de água? Vocês já sabem isto, já todos fizeram o trabalho. Forma um ácido. Forma um ácido, muito bem. E que ácido é, sabe? Acho que é o carbónico, já não me lembro bem. Isso, é este que está aqui, o ácido carbónico, H2CO3, não é? Portanto, vocês viram isso quando andaram lá a determinar os valores de pH das águas, não é? A água com gás, ferveram, fizeram essas coisas todas. Muito bem, e então, aqui nós vemos que, pelo facto de eu ter colocado então o CO2 sólido dentro daquele copo de precipitação, que tinha aquele indicador azul, o que é que aconteceu ao indicador? O que é que está do lado direito da figura? Muda de cor. Muda de cor, o que é que isso quer dizer? Que... Se ele é um indicador ácido-base, o que é que quer dizer? Que o meio mudou.
Houve variação do pH ou não? pH, sim. Houve variação do pH. Portanto, o que é que aconteceu? Se formou um ácido, não é? A solução tornou-se ácida, não é? Devido à formação do ácido carbónico e, portanto, o indicador sente essa mudança do meio e muda de cor, está bem? Portanto, é só um exemplo daquilo que eu vos estava a dizer que é muito útil. Pronto, tem aqui uma série de elétrodos, não é? De pH. São aqueles elétrodos, estes são parecidos com aqueles que vocês utilizaram. Já toda a gente fez o trabalho de 3A, não já? Já estão no... Já vão começar com o 4 esta semana, se é que há alguns que não tenham já feito o 4 por causa dos feriados, não é? E, portanto, vocês tinham lá nos aparelhos de medição de pH estes eletrodozinhos que nos permitem realmente detectar a variação. No fundo, o que é que eles detectam? Detectam a variação da concentração de H+, não é? É isso que eles nos permitem detectar. Nós já vamos falar de elétrodos agora, ou se não for hoje, pelo menos na próxima semana, e já vamos ver que tipo de reações é que ocorrem. E estes permitem-nos realmente detectar variações da concentração de H+ numa determinada solução. Pronto, esta aqui do lado direito é outra vez uma escala de pH com alguns está na forma de elétrodo, mas no fundo é uma escala de pH com alguns exemplos também de valores de pH para terem alguma ideia do que é ácido e do que é básico. Ok, vamos agora, por fim, para acabar esta parte de equilíbrios da ácido-base e destes equilíbrios que temos estado a estudar, e antes de entrar nos de oxidação-redução, que são um bocadinho diferentes destes, vamos falar então de reações de dissolução e de precipitação. Ou seja, vamos considerar agora sais, não é? E vamos considerar sais que sejam um pouco solúveis, ou em termos práticos, que sejam insolúveis em água, ok? Portanto, eu tenho um sólido, que é um sal, não é? É um sal iónico, nós já bem conhecemos, e desculpa. E vamos então considerar, credo, o meu rato está... Ok, parece que estabilizou. Vamos então considerar o sal e ver como é que ele se comporta em água, ok? Portanto, se ele for um sal insolúvel, quer dizer que não terá muita tendência para se dissolver na água, não é? E, portanto, nós vamos agora falar de uma coisa que é o produto de solubilidade, o KS, ok? Portanto, neste tipo de sais é importante nós falarmos da constante de equilíbrio do processo de dissolução do sal, que é, no fundo, o KS, ou seja, o chamado produto de solubilidade, não é? Há bocado para a água era o produto iónico, agora é o produto de solubilidade. Portanto, estes capas, como vocês veem, têm designações bastante diferentes. O Ka é a constante de acidez, o Kb é a constante de basicidade, já o Kw é o produto iónico, o Ks é o produto de solubilidade. São todos constantes de equilíbrio, está bem? Afetadas ao tipo de reação a que dizem respeito. Ora bem, então vamos ver lá então o sal pouco solúvel, MbN, ok? E vamos considerar que ele está em equilíbrio com a sua solução, ou seja, o que é que irá acontecer? Ele estará, digamos que, dissociado, não é? Em MaN+, isto é a carga, não é? Do íon que se forma, aquoso, mais N,
BM-. Portanto, teremos sempre um catião e um anião na formação de um sal, tudo aquoso. E, portanto, ele está em presença, digamos, da sua solução saturada a uma determinada temperatura. Porquê? Porque ele é insolúvel. Como é que eu escrevo a constante de equilíbrio para este equilíbrio? Ou seja, como é que eu escrevo o produto de solubilidade? Será o produto das concentrações dos produtos, ou seja, dos íons. Porquê? Porque a atividade do sólido puro, ou seja, a concentração do sólido puro é unitária, não é? Já vimos que os sólidos não entram neste tipo de expressões, ok? E, portanto, eu tenho assim esta constante de equilíbrio que designo por produto de solubilidade do sal a uma determinada temperatura e vamos ver agora o que é isto de solubilidade, não é? O que é isto de solubilidade? No fundo, a solubilidade é nada mais, nada menos do que a concentração molar do sal na solução em que ele está em equilíbrio, não é? Portanto, temos uma fase sólida que está em equilíbrio com os seus íons em solução e vamos definir a solubilidade como a concentração molar do sal na solução em equilíbrio com a fase sólida, ou seja, a quantidade de sal, não é, em termos de moles, que está em equilíbrio com o quê? Com a fase sólida. Isto quer dizer, no fundo, que a velocidade de dissolução do sólido será igual à velocidade de formação dos íons, da sua formação a partir dos íons que estão em solução, ok? E é por isso que se diz que a solução está saturada. Assim, vamos ver então como é que o produto iónico se relaciona, o produto iónico, desculpem, o produto de solubilidade se relaciona então com a solubilidade. No fundo, consigo obter isso facilmente se eu considerar que existe apenas este sal dissolvido em água e dizer que S é a sua solubilidade, ou seja, o número de moles por litro de solução, ok? Já vimos que S é a concentração do sal, desculpem, este rato está doido, a concentração do sal na solução em equilíbrio com a fase sólida, ou seja, será o número de moles do sal por litro de solução. Então, se eu admitir que tenho o sal dissolvido e que este se dissocia totalmente nos seus íons, isto apenas é válido para concentrações muito baixas, então na solução saturada eu irei ter MS moles de A e NS moles de B, ok? Se eu colocar isto na expressão do produto de solubilidade, que vimos há pouco, o que é que vai acontecer? Eu fico com a M levantado a M, que era o coeficiente estequiométrico, vezes N levantado a N, que é o coeficiente estequiométrico, vezes a solubilidade elevada aos coeficientes estequiométricos, não é? Portanto, ponho isto aqui em evidência e posso saber qual é a solubilidade do meu composto. E a solubilidade será então em função do produto de solubilidade, da quantidade que se dissolveu de um dos íons, a quantidade que se dissolveu do outro íon, tudo elevado aos coeficientes estequiométricos e, portanto, eu consigo saber a expressão de S em função de KS. Assim parece um bocadinho estranho, vamos ver aqui um exemplo. Se eu fizer aqui o exemplo do sulfato de bário.
A dissolução do sulfato de bário irá originar o quê? Iões Ba2+ em solução aquosa, mais iões sulfato 2- em solução aquosa, não é? Ora, o produto de solubilidade será então o quê? A concentração, a concentração dos iões Ba2+ vezes a concentração dos iões Ba2-. Aqui os coeficientes estequiométricos são todos 1, não é? A reação é sempre de 1 para 1, portanto não temos que nos preocupar com isso. Dada a definição de solubilidade, a concentração de Ba2+ é dada por S e a concentração de SCO4 2- é dada também por S, certo? Sempre que vocês tiverem um equilíbrio deste género, aplicam este tipo de raciocínio, ou seja, basta ver se o equilíbrio é de dissolução, se vocês têm um sólido a dissociar-se nos seus íons em meio aquoso, será um equilíbrio de dissociação. E, portanto, eu sei que o Ks irá ser igual a S², não é? De onde eu tiro que o produto, a solubilidade é igual à raiz quadrada do produto de solubilidade. Está bem? Percebido? Sim? O silêncio é sim ou é não? Ou já está tudo a dormir? Acho que é um sim, doutora. Acha que é um sim? Ótimo. Muito É obrigada. um sim, doutora, sim. Pronto. Pelo menos está a gente acordada. Ok, obrigada. Perceberam, não é? Perfeito. Então, vamos só ver aqui quais são os fatores que afetam a solubilidade dos sais. Ora, já sabemos que estes equilíbrios são sempre afetados pela temperatura, não é? Qualquer tipo de equilíbrio é sempre afetado pela temperatura, mas neste caso temos aqui mais uns fatorzinhos. Como seja, o efeito do íon comum. O que é isto do efeito do íon comum? Já ouviram falar? Já. Então, o que é o efeito do íon comum? Digam-me lá. Acho que é quando se adiciona, por exemplo, nessa equação que temos, se adicionássemos o Ba2+, certo? Ou um dos outros, ou o SO4 2-, não é? Portanto, é eu ter lá, por exemplo, nesta, como estava a dizer, aqui do sulfato de bário, imagino que eu punha lá um bocadinho de sulfato de cobre, não é? Então, eu ia ter lá mais sulfato, do sulfato, não é? Ora, o que é que isso vai fazer? Se eu vamos aplicar o princípio de Le Chatelier, se eu estou a alterar o equilíbrio adicionando uma quantidade de reagente, não é? Se eu ponho lá mais bário, o que é que vai acontecer? Aliás, eu ia pôr, tinha lá sulfato de bário e estou a pôr sulfato de cobre, portanto estou a aumentar a concentração de sulfato, não é? Sim. O que vai fazer com que o equilíbrio se desloque no sentido direto, não? Não. Para o inverso, que é para fazer precipitá-lo, não é? Porque ao pôr lá o sulfato de cobre, o que está lá a pôr é mais sulfato, mais íon sulfato, portanto está a aumentar o íon sulfato aqui nos produtos e portanto iria fazer com que houvesse a precipitação de sulfato de bário para diminuir a concentração de sulfato em solução, não é? Pronto, portanto, quando nós temos um íon igual a 1, se nós adicionamos um íon igual a 1 daqueles que é originado pela dissolução deste sal, no fundo eu estou a reduzir a solubilidade deste sal, não é? Por efeito do íon comum. Portanto, é sempre de acordo com o princípio de Le Chatelier, não é? Outros dos fatores é a presença de complexantes,
O que é que são complexantes? São espécies que conseguem reagir com os vossos íons em solução. Nós não demos reações de complexação, mas fiquem com a ideia que será algo que vai reagir com o vosso íon em solução, portanto vai retirá-lo da solução e, portanto, no fundo, se ele está a retirar os íons da solução, a solubilidade vai aumentar. Portanto, se eu tenho menos íons, não é? Porque reagiram com o complexante que eu lá pus, eu tenho a oportunidade de dissolver maior quantidade deste sal. E, portanto, tenho um aumento da solubilidade na presença de íons complexantes, ok? A temperatura já sabemos como é que funciona, vai depender se aqui o processo de dissolução é exotérmico ou endotérmico. Só para relembrar, o que é que quer dizer um processo exotérmico? Dá-se com quê? Libertação de energia. Exatamente, portanto aumenta a temperatura, não é? E portanto, se ela é exotérmica, a solubilidade vai diminuir com o aumento da temperatura, não é? Se for endotérmica, será ao contrário. Portanto, é sempre relacionando em termos do princípio de Le Chatelier, certo? Temos ainda um último efeito, que é o efeito do pH. Ora, quando nós temos sais, como este que está aqui, que é o acetato de sódio, e estes sais são derivados de ácidos fracos ou de bases fracas, neste caso é um ácido, não é? Esta solubilidade vai depender do pH do meio. Porquê? Porque eu, para além deste equilíbrio de dissolução, tenho que considerar o equilíbrio ácido-base do íon acetato. E, portanto, este íon acetato, o equilíbrio está aqui, não é? E o que é que acontece? Imaginem que eu aumento, estamos a falar em efeitos de pH, não é? Portanto, imaginem que eu aumento a concentração de H+, adicionei um ácido e ao adicionar ácido, a concentração de H+, aumentou. Se eu tiver lá mais H+, o que é que vai acontecer? Vou deslocar este equilíbrio no sentido da reação inversa, não é? Porque lá está, princípio do íon comum, tenho lá mais H+, o equilíbrio desloca-se neste sentido. E, portanto, a concentração de íon acetato, o que é que lhe acontece? Diminui, certo? Porque vai formar o ácido acético, portanto diminui. Se diminui, o que é que acontece? Se eu aqui tenho menos, tenho uma concentração menor, vou ter uma maior solubilidade do sal. Portanto, pelo facto de eu pôr lá H+, desloco este equilíbrio ácido-base para a esquerda e, consequentemente, desloco este equilíbrio para a direita e, portanto, aumento a solubilidade com o aumento da acidez. Está bem? Portanto, o pH, quando tenho sais que são derivados de ácidos fracos, tem também influência na solubilidade destes sais. Percebido? Dúvidas? Não? Ok. Então, vamos ao socrativo. Está bem? Vamos lá ao socrativo um instantinho. E depois já vamos continuar com as reações redox. Tem aqui o nome das salas hoje. Hoje é para quebrar aqui o ritmo a meio da sala, que vocês estão todos muito murchos. Só a Sarina é que me salva, é a única que fala comigo. Estão a entrar?
Estou quase, professora. Ok. Com calma. Já está? Está alguém que ainda não tenha entrado? Setora, estou só aqui com um problema, estou quase a entrar, mas é só um minutinho, por favor. Vamos lá. Posso? Acho que sim, senhora. Sim, está não está ninguém aflito para Mas espera, entrar? professora, estou a entrar agora. Ai. Então vá, vamos lá. Vou lançar, está bem? Desta vez não se vão embora. Vamos continuar com a aula a seguir, portanto só saem do Socrativo, não saem